Boa tarde. A Vanessa me procurou uns tempo atrás pedindo uma explicação sobre o cabelo dessa bonequinha aqui. E eu vou tentar explicar da melhor maneira possível para vocês e bem fácil de compreender como é feito, tá? Aqui é a parte da cabeça dela. Primeira parte que você vai fazer da cabeça dela. Se vocês repararem bem, vou aumentar um pouquinho mais as letras, tá? Tem uma parte aqui, ó, com algumas letras verde clara, azul escura e azul clara. Isso aqui é uma sequência que você vai ter que seguir para fazer o cacho do cabelo dela. O cabelo dela é todo cacheado. Então, primeira parte, você começar pelo A e passar pro H, tal, do verde claro, tá? Você vai seguir essa sequência assim, fazer aqui, passar nessa daqui, tá? E depois seguir pela azul clara. Em alguns casos você vai ter que entrar pela azul escura, mas eu vou explicar de uma forma para você entender que algumas pessoas estão fazendo errado. Então eu vou mostrar para você o jeito correto de fazer esse cabelo. Primeira coisa, entender que toda letra verde você não vai passar a quantidade que mostra no gráfico, e sim 12 bolinhas para cada vez que você passar na verde. Azul marinho, 10. Azul clara, 8, tá? Aqui mostra que você vai fazer circulando, tá? Você vai sair, passar pela verde, passar numa azul, circular pela azul clara assim, intercalando entre azul escuro, certo? E aqui, ó, algumas meninas fazem de forma errada por entender que a cada vez que ela passa numa verde clara, ela tem que colocar 3. E na verdade não é isso, tá? Cada vez que ela for passar numa letra verde, ela vai ter que pôr 12. Então aqui, ó, você entra por aqui, coloca 12, retorna pela branca de novo, aqui desculpa, branca não, pela letra A, tá? Retorna, passa para B, saindo aqui desse lado, coloca 12, retorna passando por dentro dela e assim, ó, sucessivamente. Quando você for passar na azul escura, você vai colocar 10, tá? Então, aqui você vai colocar, entrou desse lado, coloca azul, as 10, que seria azul escura, passa para esse lado aqui, passa aí na azul clara, não é mais 10, é 8. Então, diminui a quantidade, coloca 8, retorna por dentro e vai assim, ó, passando. Só que aqui, ó, tem um diferencial nessa parte, tá? Quando você sai do S, azul claro, para entrar na azul escura, na letra T, você não vai passar fazendo um cacho. Eu acredito que essa daqui seja até na parte de trás da cabeça dela já. Você vai colocar no fio que segue. Ó, você entrou pelo S, colocou a quantidade menor de bolinha, 8, retorna passando por dentro, saiu desse lado, já coloca 8, passa por dentro da que tá com a letra T e assim vai, ó. Aqui também, ó. Você não vai passar circulando, e sim em volta. Aqui, o que vai acontecer? Vai formar um cacho de cabelo muito lindo. A cabeça dela vai encher de bolinha. Então, aqui, ó, tá vendo? Mesma coisa. Não é em volta do X, e sim quando você sai dessa letra do V pro X. Aí você coloca nesse caminho, tá? Aqui também, ó, quando sair nesse A minúsculo, que aqui acabou o alfabeto depois do Z, então eles colocaram A minúsculo para fazer a continuação. Então aqui você vai trabalhar com um fio só. Entrou com um fio aqui, deixa uma ponta comprida para fora desse lado, né? Ou, sei lá, eu costumo entrar com um fio por fora da cabeça, passar nessa A,
deixar o fio lá para não me atrapalhar, trabalhar ela aqui. Quando eu terminar aqui, finalizar nesse aqui, ó, eu vou ter que amarrar essas pontas juntas. Então, o que eu faço? Aonde eu deixei esse que saindo lá na parte de trás da cabeça, eu passo o fio até encontrar ele, amarro, escondo por dentro da cabeça para finalizar, tá? Vamos tentar voltar à continuação aqui, que eu acabei batendo a mão na tela do celular e desligou a filmagem, tá? Meu celular, para ajudar, tá com 1% de bateria aqui ligado na tomada, então vamos tentar. Então aqui, ó, é o lado direito, lado esquerdo, tá? Como será feito os dois. Esse símbolo aqui, esse T de barriguinha, é direito. Esse T de barriga aberta é esquerdo. Tenta guardar esses, pelo menos assim, esses símbolos básicos que sempre aparecem, para você entender que esse é o direito e esse é o esquerdo, tá? Aqui em cima, você vai fazer os cílios dela, onde na cabeça lá. Vamos tentar pegar aqui. Essas três mais claras, onde vai ser feito os cílios, não, gente, desculpa. Sobrancelha, eu tô com cílios na cabeça faz tempo, já é a segunda vez que eu falo isso. Aqui, ó, você vai trabalhar a sobrancelha. Aqui pede para trabalhar com 1 milímetro, porque no caso a bolinha, as miçangas que é usada é de 2 milímetros. No caso, se você trabalha com bolinha 4 milímetros, coloca de 3 milímetros, já é o suficiente para fazer uma sobrancelha bonita, tá? E fica bem delicado o trabalho, né? Os trabalhos das chinesas, japonesas e as russas, elas costumam trabalhar com a miçanga pequenininha, que é de 2 milímetros, né? No caso, no Brasil, a gente encontra mesmo é a de 2,6 hoje em dia, né? Um pouquinho maior. Outra coisa que eu quero explicar para vocês, eu vejo uma dificuldade muitas das meninas em tentar compreender como funciona um gráfico, tá? Então eu vou tentar de uma maneira fácil e rápida aqui, que eu não quero me alongar, porque eu já acabei que excluir um vídeo de 22 minutos, porque eu estiquei tanto que no fim a bateria do meu celular acabou e ele desligou e eu perdi o vídeo. Então é assim, quando você trabalha com um gráfico, o pessoal não consegue compreender por que o chinês, o japonês ou o russo, ele anda ou ele passa primeiro pelo lado esquerdo e coloca com a mão direita. Ele trabalha fazendo Mais uma vez, meninas, me desculpe que acabou a bateria do meu celular e eu acabei não explicando a forma que o pessoal trabalha, os chineses, os japoneses, como eles trabalham a parte do gráfico, como é elaborado um gráfico. Então, eu vou retornar aqui para vocês poderem entender a lógica, a forma que foi criado o gráfico, e vocês entenderem por que ele passa ou que ele ande com a mão esquerda e coloque com a mão direita. É o seguinte, quando é feito um gráfico, é feito a partir de um boneco 3D. Primeiro ele faz e depois ele elabora, depois do bichinho pronto, ele elabora o gráfico. Então o que ele faz? Quando você olha essa imagem aqui, você tem que compreender que esse lado aqui não é o esquerdo, e sim o lado direito. Então, ele começa a fazer o bichinho no caso aqui, ele até começou pela parte da orelha. Então, ele começou do lado direito para finalizar no lado esquerdo. Então, o que seria? Vamos pegar aqui um exemplo desse bonequinho aqui, ó. Esse bonequinho é o seguinte, se fosse, no caso, esse gráfico fosse dele, ele teria começado aqui e finalizado desse lado de cá,
Então, você tem que imaginar que ele tá fazendo como se fosse uma cobertura, digamos. Eu sempre imagino que assim, o japonês, ele pega um negócio e vai pôr na bolinha em cima e como se ele estivesse fazendo uma cobertura de um boneco para sair essa coisinha bonitinha assim, né? Então é um boneco 3D, né? No caso. Então o que acontece? Eu não sei o que passa, assim, que eu posso te dizer que todas as pessoas que eu converso que ela é destra, ela compreende que não que esse lado seja esquerdo, e sim que esse lado seja direito. E na verdade ele começa desse lado que seria o direito e finaliza no lado esquerdo. Então o que acontece? Por que a dúvida? Por que eu sei que esse lado é direito? Porque se eu colocar aqui, eu tô vendo esse lado aqui dessa forma. A visão que eu tenho é essa, né? No caso, olhinho aqui e tal. Só que assim, você tem que... Por que para você saber que é o lado direito? Você vira ele da mesma posição que você tá aqui, né? De frente ao notebook. Se eu colocar ele de costa, como seria o olhinho dele para cá assim, ó. Você vai ter a visão de que o lado direito é esse lado aqui. E o lado esquerdo é esse. Então, a dificuldade que alguns destros têm é essa. Para mim não é dificuldade, por eu ser canhota, eu consigo compreender melhor a forma que foi criado, né? O porquê dessa forma. Então, eu tenho que ter uma visão, assim, a imaginação, ela tem que estar voltada que você vai começar desse lado direito, terminar do lado esquerdo, tá? Então, o passo 1 tá aqui, cruzei aqui na 2, passo com a mão esquerda, coloco com a mão direita. E assim sucessivamente até terminar esse lado. Então, o lado que eu finalizei é o lado direito. No caso, seria essa parte, né? Metade do lado direito, para depois passar pro lado esquerdo, né? Outra coisa... Deixa eu te mostrar. Essa daqui eu fiz com bolinha 4mm. Infelizmente, deixa eu tentar pôr mais perto para vocês verem como que ele fica bem cheinho o cabelo, ó. Essa aí eu fiz acho que em 2010, mais ou menos. Acredito que tenha sido 2010, 2009 por aí que eu fiz essa daí em bolinha. Então, você vê que o cabelo dela fica bem cheinho. Até aproveitei que, como o telefone acabou a bateria, eu fui baixar a foto para vocês poderem ver como que fica cheio. Então, esse lado aqui, que essa aqui é a segunda parte, que é uma parte ainda que faz parte do olho, tal, que seria um meio, esse meio da cabeça aqui. E a finalização aqui embaixo aqui, terminando o lado esquerdo, né? Deixa eu mostrar aqui a parte das pernas. Não, antes das pernas, deixa eu explicar aqui mais uma coisa. Esse símbolo aqui, deixa eu pôr mais pertinho. Esse símbolo aqui, ó, é do corpo. Tá? Eu costumo decorar e guardar sempre o primeiro símbolo. Na verdade, eles sempre explicam, eles colocam o corpo de boneco, eles explicam do mínimo detalhe, mas eu preciso aqui, no caso, saber que essa parte aqui é só o corpo. Então, seria a primeira parte do corpo, né? E a segunda, que é a finalização da parte do corpo. Aqui... Para você saber onde começa, você conta da parte da boca dela, você conta 1, 2, 3, então aqui ó, começa nessa fileira aqui ó, na quarta fileira, onde tem a letra A, você começa a fazer o corpo, que seria esse passo 1 aqui ó, tá? E como eu disse assim ó, esse símbolo é bom decorar também. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui, ó.
esse símbolo aqui, eu costumo falar assim que ele é um T de barriguinha. Então, esse daqui é o direito. E esse símbolo aqui é a perna, no caso, a perna direita. Então, passo 1. Perna. Esse traço, quando é um tracinho, é 1. Quando são 2, é 2. Quando é 3 traços, é 3. E já no 4 já é um símbolo, não é esses daqui. Mas é o básico mesmo, que sempre mostra, é 1, 2, 3, 4. Às vezes chega até 9, mas a gente acaba decorando por costume de sempre utilizar os mesmos símbolos. Então, primeira parte do pé, segunda parte do pé, terceira. Tem em mente a mesma coisa. Que você começou com o passo 1 e que ele foi desse formato assim, ó. Começou aqui e fechou pra cima, tá? Então, por isso que ele é desse jeito. Essa bonequinha, se eu não me engano, ela fica com um sapatinho, né? Eu já fiz há muitos anos. E aqui é a mesma coisa. Quando a gente fala em perna direita, algumas pessoas entendem que a perna direita tem que ser feita no lado de cá. E na verdade a perna direita é feita do lado de cá, do lado direito realmente do bonequinho. Então é assim, se eu virar ele, perna direita, qual é? Essa daqui. Então essa é a perna direita, essa é a perna esquerda. Então a visão que eu tenho aqui é essa perna e essa aqui, certo? Então eu coloco ele nessa forma, o que seria esse lado esquerdo e esse lado direito, tá? E ó, vamos colocar de novo, ó. Esse esquerdo, esse direito, porque eu tenho essa visão. Então, quando eu viro, esse é o direito, esse é o esquerdo, tá? Então, essa é a parte da perna, né? Essa parte do vestido, primeiro você faz todo ele em preto, né? E aqui há algumas marcações onde vai o laço do vestido. E aqui aonde vai as bolinhas, né? Essas bolinhas você vai começar a passar um fio direto, ó. Coloca uma, passa e vai circular ela todinha, colocando uma bolinha em cada parte do círculo preto, que vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui mostra melhor. Aqui, ó, tá vendo? Esse é o lacinho e o laço traseiro. Esse gráfico aqui, no caso, mostra aonde vai ser o laço e aonde vai ser a parte traseira dele. Outra coisa que a gente tem que guardar é o lado da frente e o lado traseiro, tá? Então, é a mesma coisa. Quando a gente coloca ele numa posição, a gente tem que compreender qual é o lado que é a frente, qual é o lado das costas dela, do bonequinho, tá? Então, eu coloco ela assim, frente e costa, tá? Se eu não estiver enganada, né? Porque faz tempo que eu não mexo com gráfico. Mas é isso, né? Parte do braço é a mesma coisa, ó. Braço direito. Então, vamos lá. Coloquei ele aqui, ó. Vou pegar de novo. Braço direito. Esse aqui. Braço esquerdo. Então, eu coloco ele aqui na frente. Direito esse lado, esquerdo esse aqui. Sempre coloque na posição de estar na sua frente para você não ter essa dificuldade. Aqui é a parte da coroa da cabeça dela. Aqui é um gatinho, mas aqui esse eu peguei só como exemplo. Então aqui tá vendo essa coroa aqui, ó? Você vai fazer a mesma coisa. Pegar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A boquinha dela, contar quantos círculos tem. E aqui vai ser o B, tá vendo? E aqui vai ser o A. Então, é onde você começa para fazer a coroa da cabeça dela.
né? E aí ela vai ter uma coroinha na cabeça, né? O laço, o que vai acontecer, que algumas pessoas também se confundem, desculpa, é que aqui é assim, ó, eu começo colocando uma bolinha maior e vou fazendo, tá? Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tal. Aqui, ó, tem uma bolinha transparente. Essa bolinha transparente é essa bolinha. Então, terminei, para mim terminar o passo 7, eu passo o fio no passo 1. E aqui vou pro passo 8. Finalizo da mesma forma, pegando a bolinha do passo 1 aqui, que é essa daqui transparente. Essas bolinhas aqui em volta aqui, eu sempre falo pro pessoal quando eu tô explicando, ensinando, que essa bolinha aqui, ela deve sempre ser menor da que a usada, para dar um acabamento mais bonito. Então, se você tá usando 4 milímetros, coloca uma de 3 milímetros, o acabamento fica bem melhor e ela vai ficar realmente um lacinho. Porque o que acontece? A miçanga, ela uma se encaixa na outra. E as bolinhas, não por elas serem um círculo, não tem como uma encaixar na outra. Então, utilize menos ou menor. No caso aqui, eu até quando eu fiz essa daqui, se eu não me engano, em alguns eu nem coloquei para ele ficar com um acabamento mais bonito, tá? Aqui, ó, no olho, inclusive, eu fiz até de miçanga, nem foi de bolinha, porque eu não tinha a bolinha de 3 milímetros. E aí acabei fazendo com uma miçanga um pouco maior para dar esse acabamento aí, para ficar mais bonitinho, né? Bom, eu acho que desses que a Vanessa tinha dúvida, é isso, né? Essa daqui seria a bonequinha real dela, né? Ela, da onde eles acabaram criando a de miçanga a partir dessa daqui, né? Então é isso, a parte do cabelo seria a parte mais complicada em fazer, e é pegar e colocar a quantidade correta, tá? E boa sorte pro pessoal que tenta fazer. Eu vou estar disponibilizando esse gráfico na página, e qualquer dúvida vocês me procurem, tá?